reservou para mim e para você, por sua vez, através do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Aleluias. Verso 19. Glorificado seja o nome do Senhor. Quem achou, diga amém? Amém. Vamos ler as escrituras que nos dizem: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém e por toda a região da Judéia aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Amém, queridos? Podem assentar, dando graças a Deus. Vamos orar por mais um momento. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos sujeitamos à Tua palavra. Palavra essa, Pai, que tem poder para produzir em nós espírito e vida. Senhor, como filhos, herdeiros, legítimos que somos, nós, meu Pai, Deus, queremos tudo que o Senhor preparou e nós aceitamos menos do que o Senhor reservou para essa noite. Em nome de Jesus, que o poder da Tua palavra, a profundidade da Tua palavra, Pai, alcance as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, Pai, a fim de que saiamos daqui, no mínimo, Senhor, diferente de como chegamos. Senhor, que algo em nós mude de lugar, Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. A palavra de Deus diz, Senhor, que aonde o Teu poder é manifestado, Senhor, Deus, através do Teu Espírito, através da Tua obra, através dos Teus planos, Deus, nada pode impedir, Senhor. É nisso que nós cremos e é sobre essa verdade que nós nos apoiamos, que nenhum dos Teus planos pode ser impedido, Jesus. E aquilo que o Senhor planejou para esta noite, que se cumpra em nós, através do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, falando um pouquinho da nossa vida, e eu me refiro à vida cristã, porque é a única forma de nós verdadeiramente usufruir de vida, porque a Bíblia diz que antes disso, Deus nos resgatou das trevas e nos trouxe para a luz. Nós estávamos mortos. Então, quando falo de vida, obviamente é esse período que nós encontramos o Senhor, e encontrando o Senhor, conhecemos a verdade, e a verdade produz tudo aquilo que nós já sabemos. E aí, ao longo dessa caminhada com Cristo, podemos perceber que nós já presenciamos muitas coisas, seja em pouco tempo de caminhada com o Senhor, muito, mas todos nós já presenciamos muitas coisas. Falando de mim mesmo, eu já vi muita coisa no Evangelho, eu já ouvi muita coisa dentro do Evangelho, e também já senti muita coisa. E esses ingredientes que é para todos nessa mesma caminhada, ela tem um cunho, ela tem um objetivo: fortalecer a nossa fé, nos levar para mais perto de Cristo, nos encher ainda mais da vida dele. Mas acima de tudo, o maior propósito da minha caminhada cristã, de tudo aquilo que eu vivo, de tudo aquilo que eu ouço, de tudo aquilo que eu sinto, talvez o maior objetivo é que isso tudo me faça conhecê-lo ainda mais, que eu tenha certeza de quem Ele é, e aí, tendo a certeza de quem Ele é, automaticamente
eu começo a ter a certeza de quem eu sou para Deus. Então isso tudo, no conjunto disso tudo, tende-se a fortalecer a nossa fé. Deveria ser assim, mas nem sempre é assim. E nós vamos ver no contexto da palavra, de que independente daquilo que nós vimos, ouvimos e sentimos, que era para nos levar para perto de Cristo, que era para trazer convicções ainda maiores de quem Ele é, de quem nós somos, muitas vezes tem um efeito contrário. E talvez o objetivo da mensagem é nos alertar para que nós sejamos reconduzidos no real propósito de todos esses enredos que nós nos deparamos ao longo da caminhada. Por isso o tema da mensagem é obediência ou obedientes à visão. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga para ele ou ela: obediência à visão. Obedientes à visão celestial. Então nessa introdução, na verdade através dessa introdução, Deus está nos dizendo que tudo aquilo que nós já vimos no Evangelho, de tudo aquilo que nós já passamos dentro do Evangelho, de tudo aquilo que nós já ouvimos dentro do Evangelho, hoje no mínimo era para nós estar mais crentes, era para nós estarmos mais convictos, certos. Esse dia eu estava refletindo, estava sozinho comigo mesmo, não estava nem com Deus, estava sozinho comigo mesmo. Eu estava dizendo: cara, olha o que eu sou para Deus. Olha o que eu sou para Deus. Assim, fazendo um release, né? Passando um turbilhão na minha mente do que as Escrituras nos dizem. Olha o que eu sou para Deus. E essas coisas, elas são diminuídas com o tempo, com as inúmeras lutas que nós passamos e com as mentiras do diabo. Essas coisas vão sendo diluídas e diminuídas. Mas quando a gente vai para a Escritura, quando a gente vai para Deus, o quanto nós somos preciosos para Deus. Você já se deparou o que você é para Deus, irmão? O que Deus fala acerca de mim, de você? Agora, tudo que nós já presenciamos nessa curta, média ou longa caminhada com Ele, no mínimo era para nos levar a ter mais convicção de quem Ele é. E essas situações, no mínimo, era para nos arremeter a estar mais perto dele, mas nem sempre é assim. Mas tudo bem. Quem sabe, através desse momento que Deus nos traz, quem sabe algo mude a nossa esperança. Mas vamos falar da Bíblia. A Bíblia fala do Paulo, o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que depois que ele se converte, e uma conversão verdadeira, onde ele nasce de novo, onde ele sofre na vida dele metanoia, transformação e mudança de direção. Ele não foi convencido pelo Evangelho, é diferente de muitos crentes. Ele não foi convencido, não, ele foi transformado. Ele agia de uma forma, não age mais. Ele andava de uma forma, não anda mais assim. A verdadeira conversão, nasceu de novo. Ele não está convencido, ele foi convertido ao Evangelho. E aí uma pessoa que é convertida ao Evangelho não tem como ficar indiferente àquilo que o pai ama e àquilo que o pai tem. Então ele começou a servir o pai, fazendo missões, pregando, alcançando vidas, propagando acima de tudo o Evangelho. Só que ele sofreu resistências, como todo cristão que tem essa missão de propagar o Evangelho sofre nessa terra. Então Paulo, ele foi preso, ele foi perseguido, ele foi muitas vezes tentado a parar de aplicar aquilo que ele entendia como missão. E aí ele chega em Roma, e aí foi o texto que nós lemos, e aí prenderam Paulo, e aí, porque aonde Paulo ia, ele causava um rebuliço, ele mexia com a cultura daquela localidade. No mínimo ele deixava os doutores incomodados, porque o que ele pregava é totalmente contrário a que esses homens criam. Só que por sua vez em Roma ele está preso mais uma vez,
E aí mais uma vez tentam calar a boca de Paulo e parar a vida de Paulo. Só que o que tem de diferente em Roma é que o rei Agripa, que estava ali sentenciando ou diante de um tribunal, ele deu a oportunidade de Paulo se defender. Talvez a grande diferença dos outros enredos em que Paulo passou, nesse momento o rei que estava julgando a sua causa lhe deu o direito de defesa. E a defesa de Paulo, amados, não foi simplesmente contratar um bom advogado. A defesa de Paulo não foi simplesmente negar a sua fé. A defesa de Paulo talvez não foi negociar a sua liberdade. Isso tudo que eu estou falando é muito comum nos nossos dias e no nosso meio. Porque a todo momento nós negociamos a nossa fé quando nós somos pressionados. A todo momento nós, se apertar mesmo, nós negamos a nossa fé. Isso que nós não estamos vivendo nem nos princípios das dores. Isso que o que a Bíblia está nos alertando nem começou ainda. E aí nós pensamos e achamos que estamos passando por momentos de pressão, momentos de perseguição, de luta, mas as coisas nem começaram ainda. E aí já tem muito crente se batendo por pouca coisa, tem muito crente negociando a sua fé por pouquíssima coisa. Eu me preocupo é quando chegar mesmo os princípios das dores. Mas tudo bem, isso é papo para outro momento. Então Paulo, ele usou o seu tempo e a sua fala. Repito, não contratando um bom advogado, não negou a sua fé, ele não negou a Cristo, ele não negociou a sua liberdade, ele não usou pieguismo, emoção, dizendo: Senhor, tu está vendo, tu sabe, né? Eu estou aqui preso, eles querem me matar, então o Senhor sabe porque eu vou mentir, então o Senhor sabe porque eu vou agir assim. Porque a maioria dos crentes diz assim: Deus sabe porque eu tive que fazer isso. Mas Paulo não. A Bíblia diz que a defesa dele começa no seguinte fato: ele começa a dizer para o juiz: Senhor juiz, excelentíssimo juiz, eu vou dizer uma coisa para o Senhor. Eu era defensor da lei de Moisés, eu odiava o Evangelho, eu odiava Cristo. Estava eu indo para Damasco, no meio do caminho veio uma grande luz, e eu vi a glória e o poder de Cristo. E aquilo que eu vi no meio do caminho, excelentíssimo, transformou a minha vida. E aquilo que eu vi no meio do caminho, excelentíssimo, além de mudar a minha vida, me jogou para um lugar e me direcionou, me comissionou para um lugar onde eu preciso falar desse Cristo e eu preciso tocar vidas como eu fui tocado por essa glória, seu excelentíssimo. E aí chega no meio do enredo dele, ele descreve o que aconteceu no meio de Damasco, no meio do caminho que ele estava indo para Damasco. Ele começa a descrever com detalhes para o juiz. Essa é a defesa de Paulo. E no 19 ele vai dizer: ó rei Agripa, eu não posso ser desobediente àquilo que eu vi. Eu não posso parar de fazer o que eu me propus a fazer. Eu não posso parar aqui em Roma. Eu não posso retroceder. Eu não posso abandonar a minha missão e o meu chamado, baseado naquilo que eu vi, ó excelentíssimo rei Agripa. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho. Obediência à visão. Obediência à visão celestial. O quão é importante esse desejo, esse ímpeto, mas acima de tudo essa disposição em obedecer à visão. O incrível que o que ele fala para o excelentíssimo rei Agripa, ele não está dizendo: rei, eu preciso obedecer a palavra, que também já é algo, um artifício sustentável. Porque é muito comum no meio evangélico dizer: não, obedeça a palavra, obedeça a palavra. Mas aqui Paulo já está em outro nível de fé, ele está dizendo: eu estou sendo obediente naquilo que eu vi, é diferente. E aí falando para esse público no qual eu e você, amados, essa palavra, ela, no mínimo, ela nos deixa incomodados. Porque assim, num nível bem raso,
já é muito difícil obedecer a palavra. Num nível assim bem raso, já é difícil viver de acordo com a palavra. Não que não seja possível, mas diante de tantos fatos que nós vivemos nesse mundo, prioridades erradas, motivações erradas, enfim. Agora, ele está falando de um nível maior de fé, que é a visão, é a obediência, a visão celestial, obediência àquilo que ele viu. E aí, falando de nós, amados, falando de cada um de nós, da nossa caminhada junto com Cristo, nós já vimos muita coisa. Eu falando de mim, eu vi Deus mudar a minha vida. O que eu vi na caminhada cristã, Deus mudar a minha vida. Eu vi Deus livrar a minha vida, livrar a minha casa. Eu vi Deus mudar a minha casa. Eu vi muitas vezes grandes livramentos que Deus tem me dado. Eu tenho visto o cuidado de Deus a cada momento. Eu não apenas prego o amor de Deus, mas eu tenho visto o amor de Deus para comigo, para com a minha casa. Eu já vi milagres de Deus na minha vida, na vida de muitos irmãos. Eu já vi muitas manifestações de Deus. Eu já vi a glória de Deus. Agora, isso tudo não significa nada se no momento crucial eu não for obediente àquilo que eu já vi, igreja. O grande problema é que a igreja é obediente aos sentimentos e ao coração, e muitas vezes nós desobedecemos a visão. Você já viu algo em Deus? Você já viu alguma coisa nessa caminhada com Cristo? Pode levantar a mão, ou não também, se quiser. Você já viu algo, amados? Você já presenciou algo de Deus? A defesa de Paulo não consiste em não me falaram. Não, ele não disse que falaram. Eu vi. E o que Paulo viu no meio do caminho, indo para Damasco, mudou a vida dele. Ele está dizendo: rei, me perdoa, mas eu não posso ser desobediente com aquilo que eu vi, que mudou a minha vida. É muito forte. Senhor Agripa, o que eu vi de Cristo mudou a minha vida, mudou a minha casa. Eu não posso ser desobediente àquilo que eu vi. E o que eu vi não é qualquer coisa, é algo que mudou a minha vida. Então todos nós estamos a todo momento diante dos tribunais da vida. Todo crente está diante dos tribunais da vida, da sociedade, do inferno, do diabo, da sociedade. Todos nós estamos continuamente diante de Agripas e Festos, porque as duas entidades que estavam ali julgando Paulo, Festo e rei Agripa. Mas qual tem sido a nossa defesa quando nós estamos diante dos tribunais? Qual é a nossa defesa? Qual tem sido o nosso argumento? Quais são os argumentos que nós usamos diante dos tribunais da vida e os homens que pensam que podem nos julgar? Negociamos? Somos influenciados? Ou o que caracteriza a nossa obediência é a nossa visão? Amada, a todo momento o mundo quer nos parar, o mundo quer calar a nossa voz, o mundo quer paralisar a nossa fé. Mas Paulo está dizendo: eu não posso parar. Eu preciso continuar pregando, eu preciso continuar tocando em vidas, eu preciso continuar aquilo que eu me propus, porque eu vi. Foi o que eu vi no meio do caminho do Damasco que transformou a minha vida. Eu já vi Deus me livrando da morte, livrando minha mãe da morte. Eu vi a minha mãe recebendo o livramento de Deus da morte. Eu já vi curas dentro da minha casa, eu já vi sinais e maravilhas. Agora, isso tudo só vai ter relevância se nesse momento da minha vida eu não me permitir parar. Daqui a pouco o desânimo vai vir. Desânimo. Alguém vai querer calar minha voz. Alguém vai tentar pressionar para negar o meu Cristo. E aí qual vai ser a nossa defesa? Não é o que me falaram, não é testemunho, não. Eu fui na igreja que o irmão deu, não o que você viu, irmão. Esse é o maior argumento para calar o inferno e para prosseguir a tua vida, para você avançar, para você continuar a tua vocação, que é propagar esse amor
maior argumento é aquilo que você viu. É a visão, a obediência à visão. Porém, Cristo continua nos ensinando a todo momento: resista ao diabo, resista esse mundo, resista à sociedade, se sujeite a Deus. Porém, nós temos aqui uma habilidade de reverter isso. Muitas vezes nós resistimos a Deus, porque a Bíblia diz que quando ouvir a voz do Espírito, não endurçais o coração, e sujeitamos muitas vezes as negociadas do diabo. A ordem das coisas é essa: resista ao diabo e sujeite-se ao Senhor. Você tem sido obediente à visão, irmão? Me ajude, pergunte com amor e carinho e com ordem de profeta quem está no céu: você tem sido obediente à visão? Você tem sido obediente à visão? Diante desses fatos, rei Agripa fica impotente, de mãos atadas. Jamais um juiz, jamais um tribunal, talvez viveu o que estava vivendo com Paulo. O que ele está fazendo aqui é publicamente, ele está se defendendo publicamente, falando da sua conversão. Então, aqui Paulo está nos ensinando muitas coisas, acima de tudo, como calar a boca do diabo, como calar a boca da sociedade e do mundo. Amado, o maior argumento que nós temos para impedir essas manobras do mundo contra a nossa fé é aquilo que você viu. A não ser que você não viu nada, e tudo bem. Aí talvez nós estamos em outro nível, outro papo. Se você não viu nada, é outra coisa. Aí não tem como falar mesmo. Mas eu aposto que muitas pessoas já viram o poder de Deus, a manifestação de Deus, o amor dele. Então, por que, se nós temos esse argumento, e nós temos o que ampara a nossa fé, o que nós vimos? Amado, não precisa ninguém me falar, eu vi. Deus não precisa me provar mais nada, porque eu vi. Nada mais me para, sabe por quê? Porque eu vi. Então, aquilo que Paulo viu, além de mudar a vida dele, leva ele a avançar e contribuir com o crescimento do Evangelho. Primeiro ele viu, e porque ele viu, mudou a vida dele, transformou a vida dele. Porque transformou a vida dele, ele passa a servir a Cristo. Você está entendendo como isso tem um propósito e como isso se torna leve? Olha o que ele está dizendo para o rei Agripa. Indo para Damasco, eu vi o Senhor, eu vi a glória dele, mudou a minha vida. E ele descreve ali, não tenho tempo para ler o que o texto todo diz, mas você deve ler em casa. Ele conta com detalhes do que aconteceu. E aí depois, o Senhor me leva a alcançar aqui algumas localidades. Então, primeiro ele vê a glória de Deus, ele é transformado, e aí essa transformação leva a servir a Cristo. E aí eles estavam tentando dizer: ó, para de pregar, para de nos perturbar. E aí a defesa dele: eu não posso, Senhor, mesmo que eu seja preso, açoitado, mas eu não posso ser desobediente àquilo que eu vi. Eu acho tremendo isso de Paulo. Talvez por isso foi o homem que mais se parecia com Cristo na terra. Esse argumento, com esse argumento, não há como parar no meio do caminho, amados. Com esse argumento e com essa atitude, não tem como deixar o desânimo tomar conta do coração. Com esse argumento, com certeza esse homem, e depois nós vamos ver lá na frente quantas igrejas ele levantou, quantas vidas foram tocadas pelo ministério de Paulo, quantos livramentos Deus deu a ele por causa da atitude de Paulo. E por muito menos nós paramos a vida. Porque obedientes a sentimentos, nisso nós somos bons. Estou triste, não vou. Estou desanimado, não quero.
Porque a nossa fé muitas vezes é sensorial. Sabe, o Emerson trabalha com isso, o Emerson sabe. Essas construções mais novas, agora é tudo por sensor. O sensor sente a presença, acende. Fica alguns minutos sem presença, ele apaga. Isso é modernidade e retenção de custos. E o crente está se modernizando também. Tem muitos crentes que têm fé sensorial. Se naquele dia der tudo certo para ele, se não tiver um resquício de luta, se ele não sentir nenhum sentimento depressivo ou coisas desse tipo, ele serve, ele vai, ele ora, ele vem na igreja, ele dá glória, aleluia. Mas se ele não estiver bem, se ele estiver meio down, se estiver meio triste, o dia estiver meio cinzento, se tem um problema no trabalho, em casa, acabou a fé do crente. Mas o que o Paulo está dizendo, eu não posso ser desobediente à visão, eu não posso obedecer meu coração, eu não posso obedecer o mundo, o sistema do mundo, os meus sentimentos, eu não posso obedecer meus sentimentos, porque eu vi a Cristo. Será que nós podemos dizer isso? Eu não posso obedecer o meu coração, porque eu vi, eu tenho que ser obediente àquilo que eu vi. E isso mudou a vida dele. Isso mudou o relacionamento que ele tinha com Cristo. Isso levou a um crescimento absurdo espiritual. Isso levou a ser um homem cheio de Deus. E esse homem deixou um legado e tocou em muitas vidas. Aquilo que nós vemos, na verdade, tem um objetivo. Acima de tudo, não nos permitir parar por qualquer situação ou sentimento. Então, amados, o que tem que botar na balança, o que tem que pesar nesses momentos em que nós mesmos, muitas vezes, levantamos esse desejo de não prosseguir, e aí foram até as últimas instâncias. E aí chegou um momento que começaram a levantar alguns fatos na morte de Estevão, e ele também não negou, ele disse: eu estive presente, eu também não me isento aqui da minha culpa. Aí ficaram alvoroçados, aí quiseram prender ele para colocar sentença de morte. Ele disse: não, peraí, tem outra coisa aqui, eu sou cidadão romano, então vocês não podem matar, vocês não podem me aceitar. Sabe por que isso? Sabe o que ele está dizendo? Aquele que é obediente à visão, ele é embaixador de Cristo aqui na terra, ele é cidadão do reino, e aquele que é cidadão do reino não pode ser tocado, a não ser que Deus permita. Ele está dizendo: eu sou cidadão romano, coloca a mão em mim agora. Ou seja, aquilo que ele viu no caminho indo para Damasco, deu a certeza de quem ele era. Você tem sido obediente a quem? Irmão, se a gente for, repito, se colocar aqui por baixo, só com a palavra já é difícil ser obediente à palavra. Agora, se nós elevarmos um pouquinho o nosso nível de fé, a de Paulo, a visão. Amados, se torna um peso a mais para nossas vidas, de tudo que nós já vimos, presenciamos. E daqui a pouco está lá nós cedendo a vozes, sentimentos do mundo. Falava Gabriel culto esses dias falando isso. Hoje coisas insignificantes já são suficientes para paralisar a fé do crente. Coisas insignificantes. Agora imagine diante de um tribunal, diante de Festos e Agripa, que são entidades espirituais. A defesa dele foi assim: não, Jesus mudou a minha vida. É como mais ou menos assim: se você está numa empresa, o patrão diz assim: vai lá e diz que eu não estou mentindo por mim, ou isso, aquilo ali, ou aquilo outro. Aí ele diz: não, eu não posso, porque Cristo mudou a minha vida, ou meu patrão. Com todo respeito que eu tenho com o Senhor, o excelentíssimo patrão, mas eu não posso. Porque tu não pode ter crente? Não, é porque Cristo mudou a minha vida, eu vi. Meu Deus. É isso que ele está falando, parafraseando, é isso que está acontecendo com Paulo.
o diabo vem negociar nossa fé, princípios, valores, e ele está dizendo não, isso não. Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia, beleza, estamos te servindo, somos obedientes. O rei tinha um apreço pelos meninos, porque eram meninos obedientes, meninos doutos. Mas chegou a hora de princípio, chegou na hora de negociar o princípio e a fé. Aí o rei, vocês conhecem a história, levanta a estátua. E aí o decreto é, todos devem se prostrar diante da estátua. Aí, não, peraí, rei, isso já não. Aí vai contra a minha fé. Aí vai contra os meus princípios. Aí vai contra o que eu creio. Não é porque você não vai se prostrar, porque vocês são crentes, não tem nada a ver com ser crente. É porque eu vi o que Jesus fez na minha vida. Por isso eu não vou me prostrar. Porque tua igreja não permite, é porque o pastor não quer, não tem nada a ver com isso. É porque eu estava indo para Damasco e eu vi a glória de Deus. É isso. Esse é o maior argumento. Vai lá dar dinheiro para crer, o pastor, por quê? Porque eu sou evangélico? Não, porque eu vi Deus transformar a minha vida. Eu vi a glória de Deus. Esse é o maior argumento. Para os agripas da vida. Acaba com essa história de dizer que é evangélico, irmão. Não, porque eu sou crente, sou evangélico, eu sou lá da igreja. Irmão, quem viu a glória dele, quem viu ele tirar a sua vida, a sua história de um charco de lodo, tirar das trevas e levar para a luz, esse é o maior argumento. Para você não se submeter ao mundo, não se submeter a homens. Pode se submeter à autoridade, sim, mas desde que isso não venha ferir princípios e valores da sua fé. Não, aqui dentro falar de Jesus não. Tudo bem, o senhor pode até me botar a favor, mas eu não vou ser desobediente àquilo que eu vi, meu Senhor. Uma porta se abre, se fecha aqui, Deus me abre muitas portas. A Bíblia diz que muitas são as aflições de justo, mas a cada uma Deus livra. Já fui moço, sou velho, nunca vi o justo mendigar o pão, então bye, não conta mais comigo, mas eu não vou ser desobediente ao que eu vi, meu Senhor. Não, ou nós somos obedientes àquilo que nós vimos, ou a gente tem que fazer uma reflexão sobre a nossa fé, irmão. Obedientes à visão celestial. O que é a visão? Aquilo que Deus revelou para nós, aquilo que Ele mostrou para nós. O que é a visão? Aquilo que Deus está revelando para nós. Esse é o maior argumento que você tem na vida, e é nisso que Deus vai te respaldar. Quer ser respaldado por Deus, mas a todo momento abrindo concessões, abrindo negociadas, negociando a fé, princípios, valores. Seu rei Agripa, com todo respeito, 19, né? Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Aí o que ele fala a seguir me deixa mais incomodado ainda, porque ele vai dizer o seguinte no 20: anunciei primeiramente aos de Damasco, depois Jerusalém, depois por toda a Judeia, aos gentios, que se arrependesse e se convertesse a Deus. Olha só, ele está falando duas coisas aqui. Você pode extrair muitas outras, mas eu quero falar de duas. Ele não apenas negou o que estava fazendo, mas ele deixou bem claro: olha, eu vou dizer para o Senhor, eu preguei lá em Damasco, preguei lá para a Judeia. Ele está dizendo: não, eu fiz sim, eu estou fazendo. Essa ousadia vem do quê? Daquilo que ele presenciou em Deus, as experiências que ele tem com Cristo. Como é que ele vai ser desobediente a um Deus que mudou a vida dele? Como é que nós vamos pecar contra esse Deus? Como é que nós vamos ferir a santidade desse Deus que mudou a minha vida? Amado, não é porque você é casado, não é porque você é casada, não é porque você é isso, aquilo, não é porque você é pai e mãe, é porque Ele mudou a nossa vida. A nossa conduta, a nossa santidade é porque Ele mudou a nossa vida, é porque nós vimos a glória dEle. Ele está dizendo: fiz sim. Eu fui para a Judeia, primeiro para Damasco, eu fui para Jerusalém, depois fui para os judeus e preguei arrependimento para eles mudar de vida também.
Amados, ele não apenas não está se defendendo, mas ele está confirmando físicos, o Excelentíssimo. Se ele tivesse um advogado ali, acho que o advogado, acho que ficou louco, porque a primeira coisa do advogado, a primeira recomendação do advogado é nega até a morte, nega tudo. E ele está dizendo assim, ó, eu vou dizer para o senhor, eu preguei em Damasco, eu fui na cruzada em Judéia, fui numa vigília lá em o Gentil. Sabe isso tudo possível, sabe por quê? Porque ele viu Deus mudar a vida dele. Ele fala na sua defesa, Excelentíssimo, eu era defensor da lei de Moisés, eu não gostava de crente, eu odiava o Evangelho. Mas quem é que pode gostar de crente? Não sei, Jesus, só Jesus pode gostar de crente. Meu Deus, dá trabalho, grita, incomoda, só Cristo mesmo. Ele disse, Senhor, eu apaixonado pela lei de Moisés. Aí indo eu para Damasco, no meio do caminho, vi a glória. Amado, não adianta nada do que você viu até agora, se isso não mudar as tuas convicções, se isso não gerar certeza no teu coração, se isso não te levar adiante, nada adianta. Sobe no púlpito, dá testemunho, não, tive uma visão, fala em língua, rodopia, não, Deus me visitou, como o pastor teve um testemunho tremendo ali, Nina também teve, depois veio Esther, depois a Esther veio me procurar, depois a Débora veio me procurar. Olha só o que a gente crê, né? Olha só o que a gente está crendo, a visão. Começou com o pastor, depois a irmã Natalina, depois a Esther me procurou, não foi? A Esther está aí? É, Esther foi, faz um joinha para eles não acharem que é mentira do pastor. Ideia, verdade, ideia. Se tudo aquilo que nós vimos do Senhor não foi para levar mais perto dele, para nos levar para mais longe, em relação ao propósito, ao chamado, então não significou nada. Para onde a visão que você tem de Deus tem te levado, irmão? Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, ó. A bandeira que eu levantei nesse lugar é naquilo que eu creio. Eu não posso ser contra aquilo que eu creio. Paulo tinha muito potencial. Por quê? Ele cresceu aos pés de Gamaliel. Falando nos dias de hoje, 5, 6 faculdades. Eu terminei o ensino médio e já achei muito. Eu disse, meu Deus, não aguento mais. Não aguento mais estudar tanto. Tem uma contabilidade na vida, contabilidade, não sei fechar, fazer um balanço, não sei, meu Deus. Eu estou falando de um homem que tem 5, o conhecimento que ele tinha, 5 ou 6 faculdades e 3 doutorados. Ele tinha muito potencial, ele sabia tudo de lei. Mas posso dizer uma coisa? Posso dizer uma coisa, irmão? Posso dizer uma coisa na tua cara? Nossa, que grosso. É porque vocês não viram minhas ovelhas. Se tu acha que o pastor é grosso, se você acha que o pastor grosso, é porque vocês não conhecem as minhas ovelhas. Beleza, fecha a parência. Não gostou mesmo? Você também é minha ovelha, mas você não é grosso. Olha só, deixa eu dizer uma coisa para você. Paulo tinha muito potencial. Ou seja, no que ele fazia ele era muito bom, assim como nós. Porém, potencial sem ter a visão não significa nada e não resolve nada, não serve para nada. Você pode ser muito bom naquilo que você faz, estou falando naquilo que você faz para Deus, mas se você não tiver a visão de quem Ele é, e você não for fiel e obediente à visão, o teu potencial para Ele não significa nada. Vai chegar uma hora, não nós, o nome de Jesus está amarrado, mas vai chegar uma hora que Ele vai dizer, Senhor, Senhor, em Teu nome fizemos tantas coisas. Nossa, Senhor, na segunda nós fazíamos culto de libertação.
Na terça era culto de milagre. Na quarta era culto da vitória. Na quinta era o quê? Vamos lá, me ajuda. Faltou repertório. Na quinta era a quinta do descarrego. Na sexta-feira nós fazíamos uma cruzada. No sábado nós saímos evangelizando nos bairros. No domingo daí era toda a celebração. Nossa Senhor, o que nós fazíamos lá embaixo do Senhor. Aí a voz vem: aparta-te de mim, porque eu não conheço vocês. Porque a nossa mentalidade é fazer a obra. Não, eu sou obreiro. Não, minha cultura é obreiro. Tá aí a casa? Não, minha casa Deus cuida. E a mulher? Não para mais em casa, meu irmão. Não, meu filho e minha mulher, o Senhor cuida. Potencial sem visão não significa nada. Vai chegar uma hora que ele vai dizer: não te conheço, não mandei sair fazendo coisa arada aí de segunda a segunda. Agora, as coisas tudo no seu devido lugar. Não, eu vi a glória que mudou a minha vida. E aí, porque a glória mudou a minha vida, aí eu vou servir o Senhor. É diferente servir o Senhor com direção. Porque a visão, a obediência é a visão. A obediência é a visão. E não a igreja evangélica. Porque se deixar, a igreja consome teu tempo. Se deixar, você não tem tempo para a família, para o casamento, para o filho. Se deixar, quem cria os teus filhos é o avô, a avó, o mundo. Por quê? O obreiro. Mas quem falou? Aonde está na Bíblia que ele tem que morar na igreja? E o teu sacerdote chamado casa, onde é que está? E o investimento chamado família, onde está? Amados, nós somos muito bons no que fazemos, mas precisamos obedecer à visão. E um crente sem visão, olha o que dá trabalho crente sem visão. Senhor, abre os olhos do meu servo, do meu amigo aqui, para ele ver o que eu estou vendo. Porque ele está me incomodando, esse cara. Eu estou aqui crendo, cheio de fé, dizendo que Deus vai dar vitória. Ele está dizendo: oh meu Deus, estamos cercados, olha que luta arada. Cara, aqui não tem visão, dá trabalho. É Eliseu, pastor. É Eliseu e Geazi, né? Eu acho que era. Eu nem vou falar, porque a última vez que eu afirmei aqui, sumiu assim. O dia que eu toquei aqui o número de pão de peixe, irmão. Olha, eu vou tomar uma água. Não, aqui é alta, a água está aqui. A gente procura pegar certinho, a gente faz introdutório, homilética, hominêutica. Troquei o número do pão e do peixe. Aí o anjo me falou assim: pastor, tinha gente atrás de mim que só dizia assim: não é 7, qual é a verdade mesmo? 5 pães e 2 peixinhos. Era 5 pães e 2 peixinhos. E a pessoa estava dizendo: não é 5. Não, e ele está dizendo que eu falava o quê? 7 pães. Eu falava 7, 5. Meu Deus, o que é 2 peixes a mais? 2 por causa de 2 peixinhos perdi uma família, irmãos. Não acredita, Lina? Por causa de 2 peixes. O diabo se levanta até no número dos peixes, irmão. Não, falando assim engraçado, mas quando eu penso numa tristeza que dá no meu coração. E aí a gente é muito. Esse espírito fariseu ainda está dentro da igreja, porque Jesus fazia milagre, Lúcia. Em vez desse glória a Deus, o cara está vendo, não, é sábado. Está fazendo milagre no sábado. E o cara que está vendo está um pouco se lixando do cara que está vendo. O cara que espírita isso do falaisismo. Cara, isso aí é uma síndrome que tem que ser anulada dentro da igreja. Pode vir evidenciar um milagre? Não, é no sábado. Aí os pais dele: eu não quero nem saber se é no sábado, quem pecou, só sei que o meu filho hoje vê. Mas eu estava falando o que mesmo? Da raça de víboras. Deixa eu falar uma coisa para ti. Crente que não tem visão atrapalha o reino.
Aí vem o irmão que está do lado, o pastor, o líder, cheio de fé. Não, irmão, Deus vai dar vitória, Deus vai curar, Deus vai fazer um milagre. Ai, não sei, que luta. Aí Eliseu falou: Senhor, Eliseu era educado, né? Educado, discipulador com discípulo, com toda a educação de Senhor. Ele não podia falar a verdade porque o Geazi estava do lado dele. Então ele foi bem educado e disse assim: Senhor, em nome de Jesus, abre os olhos dele, para ele ver o que eu estou vendo. Aí, aquela frase famosa, né? Maior é aquele que está conosco do que está com eles. Essa frase só nasceu porque Deus abriu os olhos de Geazi. Eu estou falando de Geazi, nem sei, daqui a pouco não é, daqui a pouco sai mais de uma casada dele. O pastor falou que era Geazi, não era Geazi. Alguém me ajuda aí também, não errar essas escrituras. Beleza, eu não vou dar nome aos bois, vou dizer, tá, o profeta falou: abre os olhos do meu discípulo. Aí, olha só, aí quando os dois estavam vendo a mesma coisa, o negócio fluiu. Aí os dois tiveram a mesma visão. Irmão, você pode ser muito bom no que você faz, naquilo que é servir a Deus, mas se você não tiver visão do reino, se você não for obediente à visão, amado, para Deus não serve nada. Em vez de o teu potencial só vai atrapalhar a paz, olha o que eu estou falando, o teu potencial só vai atrapalhar o serviço do Senhor. É verdade ou não é? Aí estava outra vez ali. Olha só o que é ter visão e ser obediente a ela. Aí Jesus está ali, perto para cumprir o propósito. Aí veio os soldados para ele se entregar. Aí o Pedro, cheio de visão, pegou a espada e... Não, no meu mestre ninguém toca. Cortou a orelha do soldado porque lhe faltava visão naquele momento. Jesus precisava ser entregue, Jesus precisava ser preso, Jesus precisava ser morto, Jesus precisava morrer. O que o Pedro fazia, ele era muito bom no que ele fazia. Ele defendia Cristo com a sua vida, potencial, mas não tinha visão. Só estava atrapalhando Cristo, tanto é que ele foi repreendido pelo Senhor, dizendo: afasta de mim, Satanás. O que você já viu nesse evangelho, irmão? Nesse tempo que você caminha com Cristo, o que você já viu no Senhor? E diante do que você viu, você tem sido obediente à visão? No dia a dia você tem obedecido aquilo que você viu em Deus? Ou você ainda obedece aos seus sentimentos? A quem você tem obedecido? A que voz você tem obedecido? Aquele que mudou a tua vida, mudou a tua casa? O maior argumento de Paulo é: ó rei, eu não posso ser desobediente àquilo que eu vi, o Senhor me desculpa. Esse é o maior argumento que nós temos, amados, de nos manter de pé e prosseguir, fazer o evangelho avançar e a nossa vida da mesma forma. Modifique os teus argumentos, não abra negociações. É muito mais do que dizer que tu é crente, muito mais do que você dizer que é evangélico, muito mais do que você dizer que vai na quarta, no culto do domingo. Não, eu vi um Deus, eu vi Ele, eu vi Deus, eu vi a glória, eu vi o cuidado, eu vi o amor, eu vi Ele mudando a minha vida. Eu era fraco, Ele me levantou. Eu estava prostrado, Ele me levantou. Ele mudou, Ele restaurou minha casa. Amados, é obediência àquilo que você viu. É isso que faz a gente prosseguir. Glória a Deus. Mas deixa eu andar aqui, estou com pouco tempo. Olha só o que Paulo vai dizer, ainda no mesmo texto, verso 28. Presta atenção. Desculpa, eu só falei no primeiro. Obrigado, Senhor. Esse argumento do verso 20, Paulo lhe diz duas verdades para Agripa. Primeiro, eu fiz sim, eu não estou negando, eu preguei em Damasco, na Judéia, por gentios. A outra coisa que ele está falando aqui para nós, olha só quem tem visão e quem obedece à visão. Aonde ele vai, quem obedece à visão. O pastor está falando aqui de João, né, pastor? Que João foi levado ao terceiro céu.
ele viu a glória de Deus, ele viu o senhorio de Deus, a santidade de Deus. E como pode alguém que viu a santidade de Deus ser desobediente a essa visão? Mas deixa eu te falar uma coisa, o que ele está dizendo para Agripa aqui no segundo momento, é que quem tem visão e é obediente à visão, ele tem a mesma linguagem em todos os lugares que ele vai. Você entendeu? Em todos os lugares que ele foi, a linguagem dele era a mesma. Quem tem visão e obedece à visão, a linguagem é a mesma. Para nós parece algo comum, mas não é. Porque a gente sabe que não é. Porque tem certos lugares e certos momentos que a gente dá uma mudadinha na linguagem. Às vezes quando está lá em família, no meio dos covis, na mesa dos escarnecedores, às vezes naquela rodinha lá na empresa, lá no trabalho, a gente muda a linguagem. Sabe por quê? Eu gosto muito de uma expressão do Luiz Hermínio. A gente quer ser politicamente correto com as pessoas. Mas quem disse que Deus nos chamou para ser politicamente correto? Deus nos chamou para ser politicamente correto ou biblicamente correto? Esses, politicamente correto ou biblicamente correto? Tem vezes que a gente muda a linguagem porque a gente quer ser politicamente correto. A gente quer agradar a todos, jogo de cintura, para agradar a todos, mas aquele homem que teve uma visão, assim como eu e você, que foi obediente à visão, está dizendo: eu usei a mesma linguagem em todos os lugares que eu vou. Se é na empresa, na faculdade, na mesa dos escarnecedores, na sociedade, não importa. Porque Paulo, diante daquilo que Paulo viu, ele decidiu uma coisa: ser biblicamente correto e não politicamente correto. Você já escolheu o que você quer ser? Biblicamente ou politicamente correto? Ei? Você já decidiu o que você quer ser? Biblicamente ou politicamente? Você já percebeu o teu discurso? Quando alguém vai falar da igreja, do evangelho, do dízimo, você já percebeu o teu discurso quando está lá naquele lugarzinho específico? Para não perder cliente, para não perder o amigo, para não perder a piada. Um homem que tem visão e obedece a visão, cara, não é qualquer visão. Eu estou falando aqui em visão, mas eu estou falando de algo. Ele está se referindo a algo que mudou a vida dele, irmãos. Não é simplesmente teve uma aparição, algo abstrato. Ah, eu tive uma imagem, estava sonhando. Não, ele não está se referindo a isso. Ele está dizendo: eu vi uma glória que mudou a minha vida. Esse é o maior argumento para anular todos os outros. Então ele está dizendo: em todo lugar que eu vou, a linguagem é a mesma. Agora sim, o verso 28 ele vai dizer o seguinte: olha só que coisa linda. Aí ele falou tudo isso para o juiz, para o rei Agripa. Olha só que o rei Agripa vai falar no verso 28. Festo, rei Agripa. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Tem outra tradução que o Agripa diz assim: ó, tá, com essa sua palavra tu quer me tornar cristão? Nessa tradução ele está dizendo: cara, por pouco tu não me tornou um cristão. A minha aqui é diferente. Hã? A minha aqui é diferente. Diz o que, meu querido? Você acredita que pode me convencer e tornar-me cristão em tão pouco tempo? Nós estamos falando do Agripa, nós estamos falando do juiz, nós estamos falando de uma entidade. Sabe o que acontece? Quando você não negocia a fé, doa quem doer. Quando você não negocia princípio, aquilo que você faz toca as pessoas. A obediência à visão toca as pessoas. Esse homem foi tocado pelo testemunho de Paulo.
Você está entendendo o nível de profundidade? Por pouco, esse homem foi tocado pelo Evangelho, pelo poder do Evangelho, através de um homem que está dizendo: eu não vou negar aquele Deus que mudou a minha vida. Como eu posso ser desobediente a um Deus que mudou a minha vida? Como posso desobedecer a um Deus que me tirou do cativeiro? Eu era escravo. Irmão, nós todos éramos escravos, e como nós ainda hoje podemos desobedecer a Ele? Gente, todos nós éramos escravos do pecado, nós estávamos mortos, e aí com quase nada nós desobedecemos a visão. Que visão? Tenta te reportar ao passado, presos ao pecado deste mundo. E aí, por qualquer negociata, por qualquer pressão, nós não obedecemos a visão. Mas tem algo particular aqui também. Deixa eu voltar. Olha comigo no livro 16. Olha só. Deixa eu ler do 14, porque ele está dando detalhes. Ele está dando detalhes da conversão dele. 14, olha só, presta atenção. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Isso tudo ele está falando no tribunal para o juiz, o rei Agripa. 16. Olha só, na visão que ele teve, no meio do indo para Damasco, no meio do caminho, isso tudo está acontecendo. Aí 16, olha o que ele fala para o juiz, diante do tribunal. 16. Mas levanta-te, firma-te sobre os pés, porque isto que te apareci. Deixa eu parar aqui nessa expressão. Levanta-te, firma os teus pés, porque isso que te apareci. É porque Jesus, ele tem Jesus é muito culto, né? Muito douto. Mas falando para nossos, aqui para nós, meros terráqueos. Aí, por o que te eu apareci, porque na minha linguagem é aquilo que eu te mostrei. Beleza? É porque Jesus é Jesus, né? Ele está dizendo: Paulo, firma teu pé, fica firme, porque aquilo que eu te pareci, ou seja, se é eu, né? Ensino médio, contabilista, nunca exerceu, eu ia dizer aquilo que eu te mostrei. Beleza, irmãos? Então vamos lá. Porque isso que te apareci, ou seja, o que te mostrei, para quê? Objetivo: para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que viste, como daquelas pelas quais ainda vou te mostrar. Glória a Deus. Diante disso, isso está queimando dentro do Paulo. Isso está vivo no coração dele. Isso já se passou não sei quantos anos, agora ele está no tribunal e aquilo está fervendo dentro dele. O que Jesus falou: eu estou mudando a tua vida, fica firme, te levanta, porque diante disso tudo que eu estou te mostrando, tem um propósito: ser testemunha por onde tu for, e de coisas que eu ainda vou te mostrar. Diante disso tudo que Deus fez na pessoa de Jesus e falou para ele, não tem possibilidade dele ser desobediente. Então o que ele está falando para Agripa é o que aconteceu no 16. Jesus mudou a vida dele e disse: cara, agora se levanta, fica de pé e vai, seja minha testemunha daquilo que eu te mostrei e daquilo que eu ainda vou te mostrar. O maior propósito, olha só, eu abri o culto dizendo: nós já vimos muitas coisas dentro do Evangelho. Se eu pudesse dar oportunidade para alguns senhores ou algumas senhoras para falar aqui, nós já vimos muita coisa. Verdade? E sabe o que Deus está dizendo no 16? Aquilo que eu te mostrei, levanta a mão direita, verso 16: aquilo que eu te mostrei é para que você seja minha testemunha daquilo que eu estou te mostrando e aquilo que eu ainda vou te mostrar. Pode baixar a mão. Aleluia.
Como ser testemunha se nós não formos obedientes à visão? Como tocar as pessoas se nós não obedecemos à visão? Aí o mesmo Pedro que não teve a visão cortando a orelha de Malco, lá na frente ele começa a obedecer aquilo que ele tem visto. Na porta formosa ele vai dizer: esmola, o que você quer, o que você me pede, eu não tenho, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Aquilo que eu tenho, eu te dou. Testemunha do poder miraculoso do Senhor. Isso é tocar pessoas aonde nós formos. Glória a Deus. Pregar o Evangelho é poderoso, mas o que Deus está falando nessa noite é que muitos crentes, a igreja, muitas vezes, ela não tem sido obediente àquilo que ela tem visto. E olha o que Deus tem nos mostrado nesse tempo, nesse lugar. A cada culto Ele tem derramado uma glória, a cada culto Ele tem derramado um poder, a cada culto Ele tem nos dado visões, sinais e maravilhas. Mas chega na segunda-feira, até da porta para fora, vem o primeiro sentimento no coração e nós obedecemos ao sentimento do coração. Eu sentei com uma família essa semana, e aí um dos irmãos falou assim: pastor, quero aproveitar, fala para esse irmão, para essa irmã, não lembro quem era, que teve um tempo desse que queria desanimar, não queria ir mais para a igreja, queria largar tudo. Eu disse: primeiro que isso tudo não é uma coisa particular sua, até com Jesus no monte do Getsemane ele disse: Senhor, se for possível faça o cálice. Mas não é anormal nós passarmos por esse momento, vontade de largar tudo, parar, desistir, abrir mão na vida. Esse é o primeiro ponto que nós temos que entender. Mas o segundo ponto vem a seguir. E eu falei para esse irmão, eu disse: olha, você pode tomar qualquer decisão da vida, mas abrir mão de tudo que você já viu de Deus, isso está fora de cogitação. Abrir mão do que nós já vimos. E aí eu comecei a relembrar essa pessoa: lembra quando tu viu isso? Lembra quando tu viu aquilo? Como abrir mão daquilo que nós vimos? Irmão, cá para nós, como é possível alguém que viu a glória de Deus, alguém que viu Deus mudando a vida, alguém que viu Deus libertando? Olha, hoje eu sou livre. Eu era escravo, hoje eu sou livre. Eu não tinha vida, eu não tinha perspectiva, hoje Deus mudou a minha vida. Como pode desobedecer essa visão? Olha o que Paulo fez com a visão que ele teve, e olha o que nós fazemos com a visão que nós temos. Amados, só ver, presenciar, experimentar, isso não resultar em nada, não significa nada também. Se não for para fortalecer a tua fé e te fazer avançar, não significou nada. Eu já subi no monte, já vi gravetinhos ascendendo. Tá, amados, mas isso te levou aonde? Eu sentei muitos anos, já falei para vocês, com ex-dependentes na minha frente, pregadores, homens que viveram milagre, tá, mas e aí? Isso te levou para onde? O que você viu te levou para onde? Talvez pessoas que viram muito mais do que eu. O que você viu de Cristo te levou para onde, irmão? Aonde você está hoje? Como está a tua vida? Você tem negociado a sua fé? Infelizmente, é fato, muitos de nós vimos muitas coisas e coisas grandiosas do Senhor, mas infelizmente, chega na segunda-feira, o que impera é o sentimento. Deixa eu dizer uma coisa para você, não sei se vai ser fácil de entender, porque às vezes Deus coloca algo no coração que a gente não consegue repassar, por isso que o Espírito Santo é o que ministra. Deixa eu falar uma coisa para você.
Uma coisa é nós vivemos por aquilo que Deus mostra. Outra coisa é nós vivemos e sermos motivados por aquilo que nós vimos. Não sei se você vai entender, mas tudo bem. O Espírito Santo te der a compreensão disso. Mas foi isso que Deus está tratando comigo nesses dias. Filho, uma coisa é o que eu te mostro, outra coisa é o que você vê. O que você vê nem sempre te leva à frente, nem sempre te leva às conquistas da vitória, mas aquilo que eu te mostro, se você obedecer, você não sabe do que é capaz. O que Deus nos mostra é diferente daquilo que eu vejo. Mas tudo bem, para encerrar, abra comigo, eu quero encerrar aqui. Números. Glória a Deus, Números 13. Número 13. Você me entendeu? Número livro. Número 13. Tem gente que me olha assim, não, pastor, óbvio, né? Irmão, se você souber. Se você soubesse. Se você soubesse. Se você soubesse que a gente passa desse evangelho. Número 13, verso 25. Glorificado seja o nome do Senhor. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Repita comigo, mostraram-lhe o fruto da terra. Olha para quem está do lado e diga, mostraram o fruto da terra. Aleluia. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste. Verdadeiramente mana leite e mel, esse é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito fortificadas. Também vimos ali filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Negueb. Os heteus, jebuseus, amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante a Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Glória a Deus. Você sabe o desfecho desenrolado desse texto. Eu estou falando agora com um público que viu a terra prometida, viu. Eles viram e falaram: verdadeiramente mana leite e mel. Comeram do fruto. Uma coisa, até nesse presente momento, desde o Egito até nesse presente momento, vidas que até morreram ouvindo falar: Deus vai nos levar para uma terra que mana leite e mel, Canaã. Uma coisa, desde o Egito até agora, ouvir Canaã, terra prometida, lugar que o Senhor preparou para nós viver com nossa família. Outra coisa é agora. Uma coisa é você ouvir falar de Canaã, outra coisa é você entrar em Canaã, comer do fruto e ver que ela mana leite e mel. Mas eu estou falando de um povo, eu estou falando de algumas famílias que viram a terra, pisaram na terra, comeram do fruto da terra
embora viram, mas não foram obedientes àquilo que viram. Elegeram um líder, voltaram para o deserto e morreram no meio do caminho, porque já não tinha mais a presença de Deus. Eu fico incomodado com como é que pode alguém experimentar da terra, da promessa e poder retroceder. Você já parou para pensar nisso? Você já refletiu acerca disso? Eu não estou falando de alguém que tem promessa, que a promessa não se cumpriu. Alguém que já viveu a promessa, usufruiu da promessa, comeu da promessa, viu que verdadeiramente mana leite e mel e retrocedeu. Você não fica incomodado com isso? Você se sente incomodado ou não com isso? Gente que pisou na terra, não precisou ninguém falar não, eles viram. Isso é no relatório. Pegaram um cacho em 2 homens. Se para pegar o cacho precisou de 2 homens, mas dá para comer. Como eram crentes, não precisou de muitos. Um apenas dava conta. Verdade? Veja que és profeta. Para carregar a pessoa de 2 homens, para comer mesmo. Olha só. Você não se sente incomodado com isso? Como é que alguém viu, tocou, experimentou e disse assim: não, vamos voltar lá para comer? Eles comeram a uva, destilaram no mel, e sabe o que eles preferiram? A cebola e o alho. Você não se sente incomodado com isso? Você não fica incomodado com isso, irmão? Alguém que teve a visão, mas preferiu voltar para... Aí, sabe como eu terminei essa fala com essa família? Aí eu olhei para a esposa e disse assim, ó: tu quer desistir, quer desanimar? Tu quer viver com essa mulher como ela era na vida antiga? Tu quer viver com esse homem como ele era antes? Tu quer voltar àquela vida que você tinha antes? Daí eles tomaram um choque. É verdade, né? Meu Deus. Aí começaram a rezar: Santo anjo do Senhor. Porque olha para o seu irmão que está do seu lado. Olha para quem está do seu lado. Olha para quem está do seu lado. Imagine ele fora de Deus. Misericórdia. Vamos orar? Piedade. Piedade. Misericórdia. Mas quem quer desanimar, quem não é obediente à visão, automaticamente está desejando aquela vida. Irmãos, eles entraram na terra, comeram do fruto, mas decidiram comer e viver com a cebola e o pepino. Você não se incomoda com isso? Você não se incomoda com isso? Não, né? Porque nós somos assim. A gente não se incomoda, sabe? Porque nós todos somos assim. Nós todos temos uma visão de quem é Deus. Nós sabemos quem é Deus, nós vimos Deus, nós vimos a sua glória. Eu vi Deus mudar a minha vida. Eu sei quem eu era, Amanda. Eu sei quem eu era antes de Jesus me encontrar, indo para Damasco. Agora, como posso eu ser desobediente àquilo que eu vi? Eu vi Deus mudar minha casa. Eu vi Deus mudar meu casamento, meu filho. Como eu posso ser desobediente a essa visão, irmãos? Como eu posso negociar aquilo que eu vi? Não posso, ninguém vai me parar. Não porque eu seja alguma coisa, não, é porque eu vi a glória de Deus. Eu vivi muito tempo na religião, fazendo, loucurada, ativismo. Mas quando eu vi a glória do Pai, nada mais me para. Obediência à visão, não é o pastor, não é a tua igreja, é aquilo que você viu. Enquanto você for, eu vou encerrar te dizendo isso. Falei quantos encerrar? Não acredite nisso.
é mera expressão de pregador. É mera expressão de pregador. Eu vou lhe dizer isso. Enquanto nós não tivermos a certeza e a convicção daquilo que nós vimos, nós vamos estar abertos a negociações. Mas deixa eu te dizer algo. Enquanto você for obediente a homens, tão somente homens, a placa de uma igreja, ao evangélico, nós estamos sujeitos a algum momento parar a nossa fé, propensos a alguma coisa parar a nossa fé. Agora, quando nós estivermos dispostos, é totalmente diferente. Obediente à visão, amados, acabou para o inferno, acabou para o mundo, acabou para a sociedade. Obediência à igreja. Quantos de nós somos obedientes à igreja, pastores? Bem feito para vocês, bem feito para nós. Eu estou falando de um homem que foi obediente à visão. Eu vi Jesus mudar minha vida. O que ele viu no meio do caminho mudou a vida dele. Como ele pode ser desobediente agora? Mas as negociações não param por aqui. A todo momento vai se levantar reis, Agripas, Festos. A todo momento nós vamos estar em Roma e vamos dizer: para de pregar, para de viver, para disso, para com a tua fé, para com isso, para de dar dízimo, um monte de coisa. Aí o argumento é: ó rei Agripa, eu não vou ser desobediente àquilo que eu vi. Glória a Deus. Deus curou a minha casa, Ele restaurou a minha vida. Amém. Rei Agripa, eu era escravo. Ele está descrevendo. Ele não está dando testemunho para ele, ele está descrevendo o que Deus fez na vida dele. Como eu posso mentir, como eu posso trair minha mulher, como eu posso ser imoral, como eu posso ser torpe, como eu posso ser impuro, como eu posso desobedecer a visão, como eu posso mentir, como eu posso mudar meu discurso na igreja, né? Eu falo em línguas, não sei o que, bababá, e chega lá e mudar o discurso. Como? Tem alguém aí olhando? Será que tem crente aqui perto? Será que tem algum pastor olhando? Seja obediente à visão. Eu estava falando lá com uma moça lá do bairro sobre eleição. Mas é agora, né? Tudo corrupto, tudo ladrão. Eu disse: irmã, inclusive nós. A corrupção, ela não está apenas na política, ela está em todo lugar, na igreja inclusive. Ela começa aqui embaixo. Aí eu dei um exemplo para ela. Estava eu uma vez aqui fazendo mutirão na igreja, fui comprar um lanche ali para os crentes, uma padaria aqui embaixo. Daí deu 20 reais, eu me lembro, deu 20 reais. Eu disse: meu Deus, um lanche para crente com 20 reais, mas amém, Deus faz, Deus faz. Daí a atendente disse assim: o senhor quer que eu coloque quantos na nota? 20? Isso é, como assim? Deu 20? 20. Aí eu dei esse exemplo e disse assim: querida, a corrupção começa por nós. Não é algo específico da política. Aquele que fura a fila, ele é corrupto. Aquele que vem de volta, ele está também sendo corrupto. Então, não é o político, é tudo. Onde o ser humano está? Eu falei para ela: desde o Éden, o homem se corrompeu. É o coração do homem. Não é o segmento, não é o segmento que faz o homem, é o coração do homem. É o homem, onde o homem coloca o seu coração corrompido. Eu não concordo que o crente está na política. Se ele não serve para estar lá, não serve nem para estar aqui no altar. Porque não é a política, não é na mesa dos escarnecedores, é o coração do ser humano. Se o teu coração é corrompido, nem no altar deve estar. Porque a Bíblia diz que Deus chama o homem íntegro inteiro. Ele não diz: não é, tu é um homem íntegro, não é? O que é? Tu é o que é aí na tua casa, na igreja, na política, lá na faculdade, tu é inteiro.
Se não tem o coração inteiro, não serve para estar em lugar nenhum. Tem que ir para Cristo, se converter e nascer de novo. É o coração do ser humano. Mas aquele que sabe o que viu, aquele que tem convicção do que viu, ele não negocia princípios. Certa vez, 9:18, só para te deixar bem tranquilo. Certa vez, Daniel na Babilônia servindo o rei Artaxerxes, não vou parar de dar nome. Daniel, Nabucodonosor também. Daniel, lá naquele país, servindo para aquele rei. Sei que é Daniel, eu tenho certeza. Diz o seguinte: a partir de hoje, todos os servos vão sentar na mesa do rei, comer manjares do rei, comidas consagradas. Daniel disse: opa, isso eu não faço. Negociar meu princípio, o que eu creio, naquilo que eu creio, não. A Bíblia diz que Daniel passou a comer apenas legumes. E a Bíblia diz que ele ficou tão saudável, tão robusto, lindo, forte, do que os homens que estavam comendo os manjares do rei. Sabe por que Daniel não negou a sua fé, princípios, aquilo que ele cria? Porque ele foi obediente à visão. Amados, eu estou dando aqui esses exemplos porque a todo momento o mundo tenta negociar a nossa fé, negociar aquilo que a gente crê, princípios. O que eu ouvi de relatos, pessoas que depois que foi para a faculdade, que perverteu a mente e o coração. Sabe por quê? Porque a todo momento, em todos os lugares da sociedade, estão tentando negociar a fé. Senta aí. E aí eu tenho ministrado na vida do meu filho o modismo, a influência. Porque a moda todo mundo tem que fazer. Porque a influência não tem que todo mundo fazer, não. A Bíblia diz que na geração de Noé ele permaneceu íntegro. Então não tem esse negócio de Maria vai com as outras. Não, porque todo mundo faz, eu tenho que fazer também. É a mesma linguagem, irmãos. Não importa se está na faculdade, todo mundo lá, enfim, faz o que faz. Eu quero que você saia daqui refletindo uma coisa: seja obediente, não ao pastor, não à igreja, não porque é evangélico, mas por aquilo que você viu da parte do Senhor. É isso que vai fazer com que você se mantenha de pé. E isso vai fazer com que ninguém pare a sua vida naquilo que você se propôs a Deus. Ó Festo, ó Rei Agripa, eu não serei desobediente à visão. Quando o coração quiser te direcionar a algo, quando os teus sentimentos quiser te direcionar a algo, se agarre na visão. E se você não viu nada em você, olha para o lado. Se você não conseguir ver o que Deus já fez na tua vida, olha para o lado. Olha ao lado, olha o que Deus fez na vida do irmão, olha o que Deus fez na vida das pessoas que são próximas de você. A todo momento, os sentimentos, a sociedade, a todo momento, o mundo vai querer parar a nossa fé, paralisar a nossa fé. Todo momento nós vamos estar diante dos tribunais da vida. Familiares, pessoas próximas, né? Ainda com essa família, eles testemunham comigo: minha família agora fica me debochando. Já está na hora, né? Tomar banho lá para... Essas coisas que a gente já está cansado de ouvir. Mas aquele que viu a glória de Deus, aquele que viu o poder de Deus, ele não consegue dar voz, não consegue dar moral à voz do mundo e muito menos do inimigo. Glória a Deus. Seja fiel, irmão, seja obediente. Muito mais do que a palavra, muito mais do que a igreja, muito mais do que o teu pastor, mas seja fiel à visão. Aquilo que você viu quando você estava indo para Damasco.
Eu sei o que eu vi em 2005. Eu sei exatamente o que eu vi em 2005 e o que eu comecei a ver de lá para cá. Eu sei quem eu era antes de ver a glória de Deus. Eu sei onde eu estava. Eu sei como é que estava a minha casa e meu casamento. Eu jamais posso ser desobediente ao que eu vi. Muito mais do que desobedecer a palavra, mas aquilo que eu vi de Deus e continuo vendo até hoje. Se determine e fale isso para Deus, assim de tudo. Eu jamais poderei ser desobediente à visão que o Senhor tem me dado. E a visão não é um sonho, não é algo abstrato. A visão é aquilo que Ele fez na sua vida. Se coloque de pé, eu quero orar com você, em nome de Jesus.